Então, colegas, muito boa tarde. Eu convido-os a sentarem-se para começarmos esta audição. Pedia primeiro que me colocasse o Sr. Presidente da Assembleia da Associação Nacional de Municípios para lhe recordar a grelha de tempos. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde. Manel, meu caro Manel, desde ontem em piores situações que esta. Olha, eu queria recordar, primeiro, os meus cumprimentos, amigos, naturalmente, e íamos começar esta audição, mas recordava a grelha de tempos. Portanto, a entidade convidada, neste caso a Associação de Municípios, dispõe dos primeiros 10 minutos. Depois teremos uma ronda por os grupos parlamentares de 5 minutos por cada. A entidade convidada, a Associação de Municípios, terá, digamos, o somatório correspondente às intervenções anteriores e depois também uma segunda ronda de 2 minutos cada, sendo, digamos, a intervenção final também da responsabilidade da Associação de Municípios e é também o somatório. E, portanto, se isto tudo correr, se for tudo preenchido, demorará 104 minutos, como presumo que normalmente não é completamente preenchido, talvez demore um pouco menos. E, portanto, sem mais, e digamos, renovando os cumprimentos, a palavra ao Presidente da Associação. Presidente, caro Fernando Ruas, Sr. Deputado, é obviamente hoje um gosto encontrarmos neste trabalho, sem esquecer a vida vivida, designadamente de ontem. E naturalmente muito nos sensibilizou a todos. Sobre a questão do regime jurídico da criação e modificação e a extinção de freguesias, desde 2012, quando da audição na Assembleia da República, relativa à proposta 44/2012, a qual esteve na origem dos diplomas legais relativos à reorganização administrativa territorial autárquica, a ANMP referiu o seguinte: as autarquias locais, designadamente as freguesias, assumem um papel interventivo e de proximidade às populações, sem paralelo, intervindo diariamente junto delas, sendo porta-voz das suas preocupações, desejos e insatisfações. Quaisquer alterações a levar a efeito no mapa das freguesias, no entendimento da ANMP, deveria ter por pressuposto prévio e por objetivo final a prestação de um melhor serviço às populações, impedindo-se de tal forma que as mesmas possam ficar abandonadas à sua sorte. Também a ANMP referiu que considerava essencial equacionar eventuais problemas ao nível da representatividade das populações, impedindo que as populações possam sentir-se excluídas do processo democrático. A reforma administrativa territorial autárquica deveria ser participada e partilhada, atendendo a que o resultado final deveria refletir o sentimento de pertença de cada um à nova unidade territorial em que fica integrado. Sabendo, como todos sabemos, que as freguesias são a primeira unidade de contacto dos cidadãos com o Estado, especialmente em certas zonas do território, onde diversos serviços públicos foram desaparecendo. Por isso, atendendo ao conhecimento profundo que as várias comunidades locais têm do seu território, a reorganização administrativa das freguesias deveria ter como princípio básico a vontade política expressa pelas populações, através dos seus legítimos representantes, que implementariam as soluções que melhor servissem os seus interesses e necessidades. As populações e as autarquias deveriam ter uma opinião determinante na reorganização administrativa autárquica. Por isso, os órgãos das autarquias locais deveriam pronunciar-se e emitir pareceres vinculativos, sublinho vinculativos, sobre tão relevante matéria. Estas preocupações, então manifestadas pela ANMP em fevereiro de 2012, não tiveram acolhimento, tendo sido aprovadas e publicados os diplomas que consagraram a reforma territorial autárquica, reduzindo o número de freguesias de 4.259 para 3.092. Desde aí,
nos vários congressos da Associação Nacional de Municípios Portugueses realizados, reivindicou-se a alteração do mapa das freguesias. Ainda no último congresso, em 29 e 30 de novembro de 2019, em Vila Real, na resolução final do congresso, defendeu-se uma reorganização administrativa das freguesias que respeita a vontade política expressa pelas populações, através de seus legítimos representantes, devendo os órgãos das autarquias locais pronunciar-se e emitir pareceres vinculativos sobre tão relevante matéria. Saudamos, assim, a existência de várias iniciativas legislativas neste âmbito, entendendo a Associação Nacional de Municípios Portugueses que, numa matéria desta importância, é fundamental a existência de um consenso alargado que envolva os grupos parlamentares da Assembleia da República. Em síntese, o que tem vindo a defender, de forma coerente e consequente, reiteradamente, a ANMP. Em primeiro lugar, que é necessária e urgente a aprovação de um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, colocando-se um termo no vazio legislativo atualmente existente nesta matéria, uma vez que desde a reorganização administrativa de 2012-2013 inexistem normas que permitam reordenar o mapa das freguesias. Entendemos também que deve ser previsto um regime específico e simplificado que possibilite a correção das agregações de freguesias operada em 2012-2013. E, igualmente, que devem ser estabelecidos critérios de apreciação equilibrados para a criação de freguesias, parecendo-nos que os mesmos não podem deixar de ser os seguintes: prestação de serviço à população, a eficácia e eficiência da gestão pública, a população e o território, a história e a identidade cultural e vontade política, naturalmente, da população manifestada pelos órgãos representativos. Relativamente ao primeiro aspecto, à necessidade de aprovação de um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias, salienta-se que todos os projetos de diploma em apreciação na Assembleia da República e que conhecemos prosseguem este objetivo, o que se registra positivamente. No que respeita ao segundo aspecto, a consagração de um regime específico que possibilite a correção da agregação obrigatória de freguesias operada em 2012-2013, a ANMP entende que tal deve acontecer nos casos em que isso seja da vontade das populações e dos membros dos órgãos autárquicos. Preconizamos, por isso, que não faz sentido fazer depender as correções ao mapa autárquico das freguesias da verificação de todos os critérios previstos para a criação de novas freguesias, impondo-se desta forma um procedimento que cria obstáculos inultrapassáveis à reposição das freguesias agregadas. Ou seja, é importante aferir com o mesmo grau de exigência a viabilidade de todas as freguesias envolvidas, a verificação obrigatória de todos os critérios na freguesia a criar, em todas as freguesias afetadas pela criação, e isto constitui um obstáculo considerável à eventual reversão das freguesias obrigatoriamente agregadas. Defende-se aqui o respeito pela vontade das populações, assumida pelos membros dos órgãos autárquicos respectivos. E assim, aqui chegados, entendemos que no que concerne ao terceiro aspecto, os critérios de apreciação equilibrados para a criação de freguesias, que não se devem criar obstáculos intransponíveis para a criação de freguesias, devendo os requisitos de cada critério ser equilibrados. Preconizamos, por isso, que os critérios de apreciação e criação de freguesias devem ser devidamente ponderados, não se estabelecendo requisitos que, pela sua exigência desmesurada, tornem impossível a criação de freguesias, devido ao caso das máquinas de multibanco. É o que acontece quando se exige, por exemplo, equipamentos públicos, é o caso das extensões de centro de saúde ou equipamentos culturais, quando sabemos que nas últimas décadas se operou a maior vaga de encerramento e concentração de serviços públicos locais, ou quando se exigem equipamentos cuja instalação não depende das autarquias locais. E este aspecto é muito relevante, porque eles dependem da administração central, que, aliás, tem vindo a encerrar muitos dos existentes ao longo destes anos. Estando em apreciação da Assembleia da República várias iniciativas legislativas nesta matéria, encorajamos os seus deputados, com o devido respeito,
a encontrarem soluções equilibradas na aprovação do novo regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Muito obrigado, Presidente Manuel Machado. Passamos agora à intervenção dos grupos parlamentares e dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado. É um gosto reencontrá-lo, neste caso, para discutir uma matéria tão importante como este projeto de lei esse que o Partido Socialista, desde o primeiro momento, considerou que deveria ser revisto e ajustado em alguns aspectos, e dar conta que tomámos boa nota do parecer da Associação Nacional de Municípios, que foi enviado para esta Comissão, no sentido de encontrar um consenso alargado entre a Assembleia da República, o Governo e as autarquias, e por isso mesmo esta Comissão desenvolveu, já até à data, 7 audições. Audições essas que envolveram todas as entidades que se ligam com as freguesias e, ao mesmo tempo, em particular, a ANAFRE. A ANAFRE teve a oportunidade de nos dar conta das suas preocupações, algumas delas que são partilhadas pela Associação Nacional de Municípios, outras que são partilhadas por quase todos os grupos parlamentares. No entanto, gostaria de dizer que consideramos que o vosso parecer é omisso sobre alguns aspectos, e aspectos que nós consideramos essenciais. E por isso também gostaríamos que a Associação, portanto, desconhecemos se a Associação Nacional de Municípios se manifestou sobre a adoção de um regime geral que permita a criação, extinção e modificação de freguesias, e se esse regime geral deve conter critérios gerais e abstratos de enquadramento, designadamente se deve ter em conta nesse critério a questão do território e da população. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é indispensável um justo equilíbrio entre o território e a população, eventualmente num procedimento cumulativo, mas sabendo nós que a proximidade das freguesias junto ao cidadão é facilitadora da gestão pública, não podendo introduzir-se um critério cego e totalmente abstrato, sob pena de algumas populações continuarem a não ter propriamente um acompanhamento que necessitam em absoluto. Podemos também dizer que entendemos que essa proximidade é determinante e há aqui uma coisa clara a distinguir no tratamento que é dado por esta legislação, ou seja, a questão da sua localização, ser ou não ser do interior do país, e ao mesmo tempo ter ou não ter baixa densidade populacional, porque percebemos que se pode ser do interior do país e não ter baixa densidade populacional. Pode ser do interior do país ou pode não ser do interior do país e ter na mesma uma baixa densidade populacional. Gostaríamos de afirmar que o Partido Socialista, como já o disse em outros momentos, está disponível a alguns dos argumentos que a Associação Nacional de Municípios, a ANAFRE e outras entidades vieram aqui apresentar no âmbito das audições e que têm vindo a reivindicar, e que alguns irão merecer o nosso acolhimento nas propostas de alteração que nos propomos apresentar. O Partido Socialista quer, desde logo, contribuir para uma solução que vá verdadeiramente ao encontro dos interesses das populações, que é aquilo que consideramos que não foi tido no primeiro momento, e
Por isso, acreditamos também que vai ser possível encontrar aqui um consenso entre as diversas forças políticas. E por isso temos 3 questões para lhe deixar, Sr. Presidente. Consideram ou não essencial a existência de um regime jurídico e de critérios que permitam em concreto definir o processo de reorganização das freguesias no contexto de um território equilibrado? No caso de existir uma mudança na organização territorial da freguesia, deve essa modificação gerar eleições intercalares ou, antes, aguardar a realização de eleições agendadas em simultâneo para todas as autarquias? Que órgãos deliberativos de base local se devem pronunciar sobre o assunto e que tipo de maiorias deverão presidir aos órgãos deliberativos que se pronunciarem? E aqui perguntava-lhe desde logo o que acha a Associação Nacional de Municípios da transferência de freguesias de um município para outro. Por último, mas especialmente importante, pergunta em concreto como resolver a questão de freguesias que desde sempre se manifestaram contra a agregação. São favoráveis ou não a um regime transitório extraordinário que permita a reversão de alguns casos que se mostram totalmente desajustados e contrários à vontade da população? Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Maria da Luz. Dá a palavra agora ao deputado Jorge Mendes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, os caros colegas, e aqui uma saudação especial ao Manuel Machado, Presidente da Associação Nacional de Municípios, pelo grande contributo que tem dado, juntamente com outros presidentes, realmente temos aqui um ex-presidente da Associação, na defesa do poder local democrático ao longo das últimas décadas. E aqui um abraço solidário, dados os tristes acontecimentos dos últimos dias, com a partida do António Almeida Henriques, que também era vice-presidente da Associação, e aqui um abraço solidário para vocês todos e para toda a família do poder local democrático. Também agradecer a intervenção efetuada, que já nos deu algumas pistas relativamente a algumas questões que iremos colocar, mas também tenho que focar a necessidade de uma pequena retrospectiva. Nós estamos hoje aqui a discutir uma proposta de alteração de reforma, ou uma proposta para a reforma territorial das freguesias, no atual contexto, fruto de um desenrolar, de uma série de acontecimentos que não começaram hoje, mas que começaram há muitos anos atrás, depois de a questão da reorganização administrativa ter sido colocada no memorando da Troika. E foi colocada no memorando da Troika por um governo do Partido Socialista, liderado na altura por José Sócrates, no seguimento de várias intervenções de destacados membros do Partido Socialista, quer governativos ou não, ao longo dos últimos anos. E daí que, no nosso entender, a reforma territorial das freguesias foi sempre defendida pelo Partido Socialista, desejada pelos governos do Partido Socialista e sugerida à Troika por um governo do Partido Socialista que acabaria por a incluir no memorando da Troika. Faz hoje, precisamente, 10 anos que o memorando da Troika foi assinado. Foi assinado a 6 de abril de 2011. E uma vez incluída no memorando de entendimento, assumiu a natureza de um compromisso internacional que o Estado português tinha forçosamente de cumprir. A reforma fez-se no contexto que é do conhecimento de todos, sob a intervenção externa e em estado de emergência nacional, no tempo e num tempo que não foi escolhido pelo governo PSD-PP, mas imposto. Contudo, a reforma territorial das freguesias, e contrariamente ao que se afirmava na época, não conduziu ao caos das eleições autárquicas de 2013, que se seguiram, as quais acabaram por registrar o menor número de incidentes em toda a história democrática do poder local. A reforma não foi perfeita, temos perfeita consciência disso, mas há reformas perfeitas. As únicas reformas perfeitas que se conhecem são aquelas que ficam pelas meras intenções ou não saem do papel. Mas esta reforma, com as limitações conhecidas, teve uma larga aceitação por parte dos autarcas eleitos em 2013 e 2017, como revelam os vários estudos realizados para a Associação Nacional de Freguesias, por NEDAL, e bem pelo Grupo Técnico para a definição dos critérios de avaliação da reorganização do território das freguesias, em que a maioria não defende a desagregação e muitas gostavam de ser agregadas. No entanto, o PSD sempre disse que todas as reformas devem ser monitorizadas e avaliadas, e esta não seria exceção, e que estaria disponível no futuro para, no seguimento de propostas que viessem a ser efetuadas, fazer os ajustamentos que se verificassem pertinentes. O PSD deixou o governo no dia 26 de novembro de 2015, cabendo ao governo seguinte, Dr. António Costa, a apresentação ou não de
alterações à reforma de 2012. Situação que só ocorreu agora, a 28 de dezembro de 2020. Nem em 2016, 17, 18, 19, nada aconteceu, apesar das promessas, mas agora, no final de 2020, e a parcos 9 meses das eleições, cá temos uma proposta de lei apresentada pelo Governo. E, em consequência dessa proposta e das audições já realizadas, temos aqui algumas questões que gostávamos de colocar. O Governo afirma que o trabalho que desenvolveu na proposta de lei foi realizado em parceria com a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, mas estas contrariam o Governo e, por isso, enviaram a esta Casa um parecer desfavorável à proposta de lei do Governo, qualificando-o como inaceitável e entendendo que esta carece ainda de um debate sereno e profundo. Caro Presidente, afinal o Governo não entendeu ou não atendeu as vossas sugestões. Estamos a cerca de 6 meses das eleições autárquicas nacionais e num quadro de fortes constrangimentos económicos, sanitários e sociais. Consideram adequado mexer agora no regime jurídico de criação, modificação e extensão das freguesias? Em face das questões da existência de várias leis, quer para freguesias, leis quadro, quer para municípios, umas para municípios, outras para freguesias, considera Vossa Excelência que não deveríamos ter uma lei única, geral, de criação, extinção e modificação de autarquias locais, não de leis parcelares, uma para freguesias e outra para municípios? E, quarta questão, reconhecendo as assimetrias e diversidades territoriais, históricas, culturais e sociais, que dificultam a utilização de um critério único, extensivo ao mesmo, pode comentar os critérios preconizados pelo Governo? Deveriam ser equacionados outros critérios e quais para a diferenciação entre freguesias situadas nos territórios do interior e fora dele? Esta diferenciação faz sentido? E, por último, outras entidades ouvidas nesta Comissão defendem que as câmaras municipais e assembleias municipais não deveriam envolver-se neste processo, quando muito ter um papel consultivo, porque em abstrato, mesmo que uma freguesia cumpra todos os critérios objetivos previstos na PPL, as câmaras municipais e assembleias municipais têm, por assim dizer, um poder de veto. A ANP concorda com o papel das câmaras municipais e assembleias municipais e com essa possibilidade de poder de veto ou não? É só. Muito obrigado. Muito obrigado, colega Jorge Mendes. Dá a palavra agora via Skype ao nosso colega do Bloco de Esquerda, José Maria Cardoso. Já está, colega José Maria, faz favor, quando quiser. Boa tarde. Muito boa tarde. Está-me a ouvir, Sr. Presidente? Muito boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas, senhores e senhoras deputadas, e queria, naturalmente, em nome do Bloco, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, expressar os sentimentos ao Sr. Presidente Manuel Machado e mandar-lhe enviar um abraço solidário pelo triste acontecimento do falecimento do vice-presidente desta associação. Portanto, em nome do Bloco de Esquerda, esses sentimentos e esse abraço solidário. Depois, dizer duas questões prévias, que é, há um parecer desfavorável da Associação Nacional de Municípios. Eu gostaria de saber, da parte do Sr. Presidente, em que é que se assenta esse lado desfavorável à proposta apresentada pelo Governo e quais são as alternativas que porventura surjam, nomeadamente para aqueles artigos e para aqueles pontos onde acham e consideram ser mais desfavoráveis como opinião. Portanto, que alternativas e que propostas podem apresentar, no fundo, para corrigir ou, no fundo, ou também, em alguns casos, com certeza, para anular aquilo que possa ser apresentado. Aliás, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios ainda há pouco fez referência a diferentes congressos, nomeadamente o último em Vila Real, onde é apresentado nas conclusões, onde apresentaram questões que, nomeadamente, implicavam que nesta reorganização administrativa das freguesias as populações fossem ouvidas, fossem auscultadas. E eu pergunto ao Sr. Presidente como e qual o processo de auscultação que defendem para essas mesmas freguesias. É que nós no Bloco de Esquerda somos muito favoráveis aos métodos referendários, a ouvir a população por métodos referendários. Inclusive temos na nossa proposta, no nosso projeto de lei, uma forma de despoltar o processo através da população, nomeadamente por um abaixo-assinado correspondente a cerca de 25% da população da freguesia que se quer desagregar.
Mas outros métodos e outros meios, com certeza, poderão existir e gostava de perceber da parte do Sr. Presidente qual é a vossa posição sobre estes métodos referendários e esta forma de auscultação da população, que pode, no fundo, muitas vezes não ser coincidente com a própria opção que esteja subjacente à Assembleia de Freguesia ou à própria Junta de Freguesia enquanto Executivo. Depois queria questionar o Sr. Presidente sobre alguns artigos que fazem parte da proposta do Governo. Começa logo por ter, no seu artigo 4º, um conjunto de critérios e um conjunto de apreciações que, na maior parte dos casos, funcionam muito mais como impeditivos, como obstáculos, do que propriamente como facilitadores para se criar uma legislação que permita uma maior participação tanto das populações, quanto inclusive da própria forma de se alterar aquilo que já me parece ser constatação geral que está mal, mesmo vendo muitas vezes o PSD a ter discursos dúbios, ora um senhor deputado ou senhora deputada diz algo que é contrário à legislação em vigor, como outro, logo de seguida, vem até defender a própria legislação, com um argumento que me parece muito inválido e que tem sido várias vezes invocado, que é o facto de se fazer referência a que as freguesias estão favoráveis a esta reforma que está em curso, a dita reforma Relvas. A quem é que se perguntou? Perguntou-se a quem? Às Assembleias de Freguesia, às Juntas de Freguesia, às populações? Como é que nós temos este dado, esta afirmação? Temos que ser, digamos, mais rigorosos neste tipo de análise e se existe este tipo de informação, ela partirá, porventura, digo eu, das Assembleias ou das Juntas de Freguesia, que lá está, muitas vezes poderão não ser a voz representativa, neste caso concreto, daquilo que possa ser a vontade das populações. Diria depois que há aqui artigos que nos causam algum embaraço. O artigo 6º da eficácia e da eficiência. Como é que se consegue aferir de uma forma tão valorizada estes fatores para depois, no fundo, quando existem algumas agregações, como é que nós sabemos fazer esta repartição em função daquilo que é o contributo de cada uma das freguesias que fazem parte dessa união? No artigo 7º, quando se fala na população do território, é tudo muito linear, como se o país fosse todo igual, não tivesse assimetrias, não tivesse diferenças, nomeadamente populacionais, não houvesse freguesias predominantemente urbanas, predominantemente rurais, ou de outro género, densidades populacionais tão diversas, como se tudo fosse igual, é tratado de igual forma. Os critérios elaborados pelo grupo técnico falavam numa questão importante, que era o meio físico, que aqui foi pura e simplesmente retirada. Depois temos, por exemplo, e gostava de ouvir a opinião do Sr. Presidente, no artigo 11º e 12º, a tal opinião deliberativa, neste caso concreto, já não é opinião, é deliberativo, a decisão das Assembleias de Freguesia e das Assembleias Municipais. Mesmo já nas Assembleias de Freguesia, e muito menos sendo por maioria qualificada, que não faz qualquer sentido assim acontecer, mas já nas Assembleias de Freguesia, essa questão é discutível, mas muito mais se torna discutível numa Assembleia Municipal, porque é a intromissão de um órgão sobre um outro em igualdade de circunstâncias. As freguesias têm a mesma valorização jurídica e constitucional, sendo considerada uma autarquia local, precisamente o nível mais próximo das autarquias locais. Por isso não nos parece que seja correto haver uma posição deliberativa de uma Assembleia Municipal, e já agora, gostaria da opinião do Sr. Presidente, exatamente no sentido de ter esta noção do município, de que possa ser deliberativa, dizia eu, sobre a posição que, entretanto, tenha sido tomada na Assembleia de Freguesia. E, por fim, colocar a questão sobre aquilo que nós consideramos ser um logro, que é o artigo 22º, que à partida ele existe. Vamos lá ver, esta lei quadro, serve, entre outras coisas, para algo que já devia ter sido feito há muito tempo, que é preencher um vazio jurídico que existe ao momento. Portanto, não há lei que suporte. É uma inexistência de normas que permitam reordenar o mapa das freguesias. Portanto, não há lei que suporte a criação de novas freguesias. E por isso, esta lei quadro vem corrigir esse problema e esse vazio. É verdade. Mas, por outro lado, terá que vir também para corrigir os erros grosseiros da atual lei. E muitos deles são exatamente o facto de muitas uniões de freguesia assentarem em freguesias que desde sempre... Termino, Sr. Presidente. Exatamente para perguntar ao Sr. Presidente se considera que este artigo 22º, ao remeter para artigos do 10º ao 13º e depois tudo aquilo que é o 4º e 9º,
É ou não um logro que está aqui montado exatamente para dar a impressão que permite esta reposição de freguesias, mas na realidade isso não acontecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Já praticamente fez a segunda ronda também, mas dá a palavra agora à colega Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, também cumprimentar o Dr. Manuel Machado, os demais membros da direção da Associação Nacional de Municípios e também associar-me naturalmente às condolências já apresentadas. E agradecer também a intervenção inicial que fez, o parecer que a própria Associação de Municípios também já enviou, nomeadamente relativamente à PPL, e que, aliás, na sua conclusão, é claro, no sentido de um parecer desfavorável a esta mesma proposta de lei, sendo que penso também que em relação a esta mesma matéria importa também recordar todos estes anos sobre a própria questão da extinção de freguesias e do que o PCP também tem defendido no fundo da reposição de freguesias como um desígnio democrático que urge naturalmente concretizar, porque não podemos aqui esquecer o que foi feito contra as vontades das populações em 2013 com a extinção das freguesias e que está plasmado tanto em várias moções e petições que hoje ainda continuamos a discutir, mas também ficou bem evidente na altura com várias ações e com várias tomadas de posição contra a extinção de freguesias, mas que o então governo PSD-CDS fez tábua rasa, ignorou completamente a vontade das populações e a régua esquadro fez uma reforma administrativa que prejudicou sim as populações do nosso país e que empobreceu até a própria democracia com a eliminação e a extinção de um conjunto de freguesias. De 2013 até cá o PCP tem tido uma intervenção muito continuada sobre este assunto e tendo também apresentado várias propostas no sentido de se corrigir esta situação e de se repor as freguesias que foram extintas, fazendo esta reposição naturalmente de acordo com a vontade das populações. E esta para nós é uma das questões-chave, que é respeitar a vontade das populações no âmbito da reposição naturalmente das freguesias. O PCP já aqui apresentou uma iniciativa legislativa exatamente para a criação de um regime transitório que estabelecesse um procedimento que garantisse no fundo a reposição das freguesias, onde esta fosse a vontade das populações, porque até hoje esta não é uma situação que esteja resolvida. A proposta do PCP garantia que tudo isto pudesse ser feito a tempo das próximas eleições autárquicas. O PS, o PSD, o CDS não quiseram acompanhar este caminho, decidiram proceder ao adiamento da resolução desta situação mais uma vez. Aliás, há vários anos que a correção desta situação tem vindo a ser adiada e o próprio Governo e o PS aqui também têm responsabilidades, porque em 2018 anunciaram e fizeram uma promessa neste sentido, mas o que é um facto é que a proposta de lei só chegou em dezembro do ano passado e em todo o processo da especialidade que deveria ter sido possível fazer com a necessária celeridade, conforme o PCP também propôs, foi rejeitada essa mesma proposta por PS e PSD também nesta comissão, o que significa que voltou a ser adiada a resolução também deste problema, continuando um conjunto de prejuízos para as populações que querem as suas freguesias de volta e que têm também manifestado esta mesma vontade. Eu penso também que nesta discussão importa aqui colocar, e o Sr. Presidente também falou desse mesmo assunto, que há naturalmente aqui a questão de um regime transitório que permita a reposição das freguesias de acordo com a vontade das populações onde estas foram extintas, e há também aqui uma outra matéria sobre a criação de novas freguesias com um conjunto de critérios que, no fundo, a ser aplicados nesta reposição de freguesias, impedem sim a criação de freguesias, que é o que acontece também com esta proposta de lei que o Governo aqui apresentou. Da parte do PCP, nós naturalmente continuaremos a intervir no sentido das freguesias
freguesias serem repostas de acordo com a vontade das populações e que essa vontade seja respeitada, e poderíamos ter resolvido este problema a tempo das eleições autárquicas se o que o PCP aqui propôs tivesse sido aprovado e se o projeto de lei que o PCP também colocou à discussão tivesse naturalmente tido votos favoráveis e também tivesse tido naturalmente todo o processo da especialidade nos prazos que aqui propusemos. Voltou-se a adiar esta situação e as populações continuam a ser prejudicadas. Importava aqui perceber, e eu deduzi das palavras do Sr. Presidente, mas importava clarificar, se efetivamente a Associação de Municípios entende que é importante estabelecer aqui um regime transitório que permita a reposição das freguesias, e repito, estamos a falar da reposição das freguesias que foram extintas, que essa reposição seja feita de acordo com a vontade das populações. O PCP entende que isto deveria ser todo ele um processo célere, o que não se está efetivamente a verificar com constantes adiamentos, e era importante também que a Associação de Municípios aqui aprofundasse no fundo a sua opinião sobre a existência deste mesmo regime transitório. E mesmo para terminar, nós vemos naturalmente nesta proposta de lei do Governo um conjunto de obstáculos e de entraves, sim, à reposição das freguesias, e parece-nos a nós que, em vez de se resolver o problema que foi criado às populações em 2013, em muitas situações, na esmagadora maioria delas, este problema não ficará de todo resolvido e poderá até ser agravado, considerando o conjunto dos critérios que também constam desta proposta de lei. Obrigado, colega. Chamo agora a colega Viana Cunha, que está via Skype. Viana, boa tarde, quando quiser, faça favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, associando aqui, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, às condolências que já foram remetidas à Associação, precisamente pela notícia que tivemos todos este fim de semana, e, portanto, gostaria de deixar também essas sentidas condolências da nossa parte. Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, agradecemos, evidentemente, a sua presença, assim como o parecer que nos fez chegar e ao qual procuraremos também ao longo desta intervenção fazer alguns pedidos de esclarecimento. Não sem antes reforçar aquela que tem sido a posição do PAN nesta matéria. Nós entendemos que de facto é fundamental conseguirmos em sede de especialidade construir uma solução suficientemente densificada, equilibrada, com responsabilidade, que permita garantir uma melhor organização do território e, acima de tudo, uma maior proximidade às pessoas, às populações, aos seus problemas, pois todos sabemos bem a importância que as políticas de proximidade têm, e aqui as freguesias evidentemente têm um papel fundamental naquelas que são as respostas às necessidades e à resolução dos problemas existentes. De facto, entendemos também que este processo de especialidade é bastante importante para que possamos, ouvindo todos os intervenientes, procurar convergências, procurar soluções que melhor sirvam para repor ou resolver uma situação que, no nosso entendimento, foi uma má decisão política na sua generalidade e que trouxe, de facto, constrangimentos e problemas vários às populações que se viram aqui forçadas a agregar-se numa perspectiva, como tem sido reiterado por vários académicos, numa perspectiva de régua e esquadro, na qual não nos revemos. Relativamente então ao parecer que nos fizeram chegar, gostaria então de destacar alguns aspectos, algumas convergências que temos com a ANMP, nomeadamente quando dizem que a proposta de lei do Governo se afigura excessivamente restritiva e até mesmo bloqueadora da intenção de criar novas freguesias, e a título de exemplo
exemplo, a exigência da existência de uma extensão de saúde na freguesia a criar, um requisito que está previsto no artigo 5 e que a ANMP assinala e explica porque é que não faz sentido, evidentemente. Um outro ponto que eu também gostaria de destacar e que a ANMP no seu parecer dá boa nota dele, prende-se com o critério da população e do território no artigo 7, que a ANMP reconhece que precisa de mudanças. Aliás, no parecer são claros quando dizem que estes critérios limitarão a aplicação da lei em municípios com poucas freguesias ou cujas freguesias tenham uma maior dimensão em relação à área do próprio município. E a esse problema também gostaria de salientar um outro aspecto que é referido no vosso parecer e que diz respeito à coesão territorial, indicando que acentuam aqui, este projeto de lei acentua alguns problemas ao nível da coesão territorial, nomeadamente naquela diferenciação que é feita entre o interior e o litoral, esquecendo que no âmbito das freguesias existe também uma outra diferença significativa entre freguesias, por exemplo, predominantemente rurais e que representam mais de 52% das freguesias em Portugal. As freguesias rurais, em média, têm 870 habitantes e dificilmente cumprirão os requisitos de população propostos pelo Governo. Este é de facto um exemplo porque é que a proposta do Governo é restritiva ou é estreita e é também estreita porque acha que os problemas do interior e as suas diferenças quanto ao litoral se prendem apenas e só com a baixa densidade populacional e o regime excepcional proposto acaba por se focar na população apenas e, no nosso entendimento, não deve ser assim. Gostaríamos de ouvir a ANMP também que pudesse clarificar estas suas preocupações em relação à coesão territorial nas respostas que nos vai dar e também gostaríamos de obter a posição da ANMP relativamente àquela obrigatoriedade do requisito do artigo número 5, nomeadamente a exigência de um trabalhador com vínculo de emprego público, pois temos recebido feedback da parte de algumas freguesias, nomeadamente do interior, que referem que dificilmente poderão cumprir este requisito se for na lógica do trabalhador, por exemplo, a tempo inteiro. Portanto, gostaríamos de vos ouvir sobre isto. E, finalmente, uma última pergunta. Relativamente à lei de limitação de mandatos dos presidentes de junta, se consideram que deveria haver uma clarificação naquilo que seja a lei final que resulte deste processo de especialidade. Muito obrigada. Muito obrigado, colega. Escolheu um bom enquadramento para terminar esta primeira ronda. E dava a palavra ao Presidente da Associação de Municípios, lembrando-lhe que tem até 25 minutos, foram 5 as intervenções. Então, Manuel Machado. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu imagino que não vai ser necessário esgotar o tempo, como é conciso, Sr. Presidente. Antes de mais, o agradecimento das questões que foram formuladas às senhoras e aos senhores deputados e procurarei dar o nosso contributo para uma síntese. Primeiro ponto. A alteração territorial das freguesias, bem como dos municípios, é uma competência exclusiva da Assembleia da República. Portanto, é nesse quadro que trabalhamos. Os parceiros da ANMP são coerentes ao longo do tempo, desde 2012, com os projetos de diploma que foram surgindo neste tempo todo. Um outro aspecto importante a referir é que os critérios que eu fiz menção, e o parceiro da ANMP segue, são os critérios do grupo técnico criado em 2016-2017, em que a Associação Nacional de Municípios Portugueses esteve representada pelo Dr. Rui Jacinto e pelo Dr. Fernando Cruz. E, praticamente, não houve até agora nenhum motivo superveniente que recomendasse a sua alteração.
Assim sendo, procurando responder ao conjunto de questões, gostaria de referenciar estes aspectos. Entendemos que é urgente a aprovação de um regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. Esta é uma necessidade que resulta do vazio legislativo atualmente existente, dado que não há normas que permitam reordenar o mapa das freguesias desde a reforma, a chamada reforma de 2012-2013. Afirmamos, de novo, que deve ser previsto um regime específico e simplificado que possibilite a correção da agregação de freguesias forçada, operada em 2012-2013. Nem tudo resultante dessa reforma é imperfeito, há que dizê-lo. Mas há situações que são carecidas de correção, de retificação, de ajustamento. Por exemplo, ainda há territórios de freguesia que são ilhas de outras freguesias circunvizinhas. Isso podia ter sido corrigido na altura, mas não foi. E era útil, por exemplo, esse tipo de situações poder ser resolvido. Quanto aos critérios, que, como já disse, resultam do trabalho, das conclusões do grupo técnico criado em 2016-2017, e os critérios, desde logo, têm um padrão. Entendemos que eles devem ser equilibrados. Já foi dito, e subscrevemos, que não há homogeneidade territorial nem demográfica em cada uma das parcelas do território nacional. Daí que os cuidados de equilíbrio devem ser considerados. Tendo como objetivo essencial, a reforma justifica-se se for para prestar serviços melhores às populações. Para isto acontecer, é necessário que haja um esforço de garantia da eficácia e eficiência da gestão pública. E nisto a legislação autárquica e outras, da administração pública em geral. A questão da população e do território, obviamente, tem que ser ponderada de forma heterogénea em função das necessidades para atingir os objetivos do serviço público, é para isto que as autarquias existem. Lembro que nos territórios, mesmo na proposta que está em apreciação, mais recente, na Assembleia da República, é referido para o não interior ter de haver mais de 900 eleitores, para o designado interior, um número maior ou igual a 300 eleitores. Isso na proposta que está atualmente em apreciação. Há uma parte que nem sempre tem sido dita e eu entendo que devo sublinhá-la. É muito importante ter em conta a história e a identidade cultural de cada comunidade. Não esqueçamos que, da reforma de Mouzinho da Silveira, eu tenho em Coimbra freguesias que foram antigos concelhos extintos, e ainda hoje os antigos, e alguns novos, me dizem, Sr. Presidente, nós já fomos um concelho. E precisamos disto porque, quando foi extinto o nosso concelho, fomos prejudicados. E já passou mais de um século. E, portanto, a história e a identidade cultural são essenciais para esta evolução legislativa, para este aperfeiçoamento legislativo. No que é referido como se expressa a vontade política da população, o que nós afirmamos e mantemos é que essa manifestação de vontade política da população tem de ser manifestada pelos órgãos representativos respectivos de freguesia, junto à Assembleia de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Em democracia representativa, esse é o nosso critério, é a metodologia que é seguida e, a nosso ver, é isso que deve ser empreendido. Sobre as dominialidades, entre aspas, territoriais de uma freguesia passar para outro concelho ou o contrário. Que eu conheça, não tenho notícia de nenhuma situação em que esta questão seja suscitada. Mas se ela for suscitada, a metodologia de decisão deve ser, a nosso ver, a mesma. O respeito pela vontade representada do corpo autárquico de uns e de outros, de municípios e de freguesias. E assim nós garantimos a equidade. Duas notas conclusivas. A primeira delas é para agradecer sensibilizadamente a manifestação de sentimento
condolências que foram recebidos por muitos de nós e que muito agradecemos, porque essas manifestações encorajam-nos a combater o maligno, a pandemia, e a vencer os desafios. Naturalmente que a meio ano, cerca de 6 meses de eleições autárquicas, não vai ser muito pragmaticamente execuível uma reforma desta intensidade. Há que reconhecê-lo. Mas essa decisão cumpre exclusivamente a Assembleia da República. E o que nós procuramos emitir nos nossos pareceres é coerente com o que emitimos sobre todos os pontos, os projetos de diploma que nos foram apresentados para análise desde 2013. E mantemos isso. Entendemos que a reforma autárquica é importante, mas uma vez que há que escalonar em função de diversas frentes de trabalho em que estamos envolvidos, naturalmente que este meio ano é escasso, e há que reconhecê-lo com clareza para não haver nenhum subentendimento. A reforma é importante, é urgentíssimo pôr termo ao hiato que existe do ponto de vista legal no tempo presente, mas deve haver também tempo para ponderar, para auscultar, para analisar e discutir. A ANP mantém-se disponível para trabalhar nisto, tal como trabalhou no grupo de trabalho de 2016-2017, com representantes, e aliás, é um trabalho técnico de alta qualidade, profundidade e mesmo no sentido prático, e continua a ser um instrumento de trabalho que mantém toda a atualidade. Presidente, senhoras e senhores deputados, Muito obrigado. Presidente, partimos agora para a última ronda e eu pedi aos colegas que tentem observar o tempo. Ela é curta, é apenas 2 minutos, mas sem mais delongas passava a palavra à Maria Luz Rosinha, do parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Foi muito importante a intervenção do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado. Foi muito importante porque, na realidade, se situou num conjunto de situações concretas que, em vários momentos, já têm sido abordados, quer no seio das audições que acontecidas, quer também nas discussões havidas entre os diversos grupos. E o Partido Socialista considera e subscreve a maior parte da intervenção do Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, bem assim como do seu parecer, quando consideramos desde logo que há uma lacuna que necessitamos de preencher, que é o vazio legislativo existente neste momento, há vários anos é certo, que, no entanto, deve ter 2 partes. Uma parte que objetiva aquilo que é a correção das situações, as correções da verificação das situações que se verificaram ser prejudiciais para as populações. Aliás, está bem expresso no ponto 9 do parecer da Associação Nacional de Municípios, e depois um processo normal que decorrerá ao longo dos tempos sem esta pressão. Hoje nós consideramos, e aqui indo um bocadinho ao encontro do Sr. Deputado do PSD, é assim, nem tudo correu bem, mas nem tudo correu mal. E é verdade que muita coisa correu bem, principalmente nas áreas urbanas, de grande dimensão, tudo mais, correu bem. As pessoas lá se foram ajustando e as coisas correram bem. E aqui também registamos, o Partido Socialista registra aquilo que é a posição do PCP, quando hoje diz que é necessário corrigir aquelas situações em que as populações são prejudicadas e que querem que se corrijam. Essa também é a posição do Partido Socialista. Ora, então diria que temos aqui um entendimento entre as partes. E por isso, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Partido Socialista, o que se compromete, já o fez com a ANAFRE, o que se compromete com os municípios também e com todas as pessoas envolvidas neste processo, é efetivamente dar passos
no sentido de apresentar um conjunto de propostas que permitam melhorar esta lei, salvaguardando as situações. Muito obrigada. Obrigado, Maria Luz. Dou a palavra agora ao colega Jorge Mendes. Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos do Sr. Presidente da ANP, Manuel Machado, que foram claros, elucidativos, vão em conta de várias das nossas preocupações. Também, do Sr. Deputado Maria Luz Rosinha, revejo-me em grande parte do que afirmou. Permitam-me, a título mais pessoal, porque isso não foi discutido ainda no âmbito do PSD, uma pequena observação em relação à reforma de 2012, quando afirmou que correu bem nas freguesias urbanas, nos freguesias mais rurais do interior, talvez não. Eu creio que se há pequena lacuna, algumas lacunas também ainda apontar, algumas falhas, é que nas zonas urbanas, nas freguesias urbanas, criaram-se megas freguesias que podíamos ter evitado. Nas rurais, nós nos entendemos, houve algum bom senso nas agregações, dentro dos critérios que estavam definidos. Agora, em algumas, sobretudo nas cidades, acho que as dimensões de algumas freguesias são superiores a, sei lá, mais de 50% dos concelhos do país, ou talvez até 70% dos concelhos do país, porque nós nunca fizemos estas contas. Portanto, já são concelhos, já têm uma dimensão superior à esmagadora maioria dos concelhos portugueses. Portanto, acho que há uma reflexão que devemos fazer nesta matéria, mas é pessoal, não quero comprometer o parlamentar do PSD, mas fica também para a reflexão da Associação Nacional de Municípios. E, portanto, e cá estamos, o PSD acompanha as preocupações do Partido Socialista, ou mesmo do Partido Comunista nessa matéria, damos os nossos contributos para, como disse o Sr. Presidente da ANP, o que vier a ser aprovado para o futuro, para além de resolvermos a lacuna legal, é que as futuras freguesias prestem um melhor serviço às populações. Caso contrário, andamos a legislar só por legislar. Eu acho que não é isso que os portugueses esperam de nós. É só. Muito obrigado, colega Jorge Mendes. Então chamava o colega José Maria Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente e de uma forma muito objetiva. Eu custa-me aceitar algumas opiniões que vão sendo veiculadas por alguns seus deputados, com todo o direito, naturalmente, mas também me deem o direito da altercação, que é defender uma reforma totalmente indefensável. Totalmente indefensável. Na verdade, cometeu erros grosseiros e foi feita de um processo à la carte. Nem se percebe quais são os objetivos. E mesmo dentro dos objetivos enumerados, não foram alcançados a grande maioria. Por isso, é inaceitável defender-se. E por isso, a necessidade de corrigir. Portanto, não só de criar uma lei e reparar um vazio legal, mas corrigir esses erros grosseiros. E permita-me, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, discordar aqui pontualmente com um ou dois aspectos do que Foucault. Quando diz que portanto, no fundo, a manifestação da vontade da população terá que ser feita pelos órgãos representativos. Eu tenho todo o respeito pelos órgãos representativos enquanto democracia representativa, sem qualquer dúvida. Mas há de compreender, com certeza, que os órgãos representativos não manifestaram esta posição a quando, por exemplo, do último ato eleitoral. Ou seja, não estão sufragados pela população para tomarem estas decisões. E essas decisões têm que ser vistas exatamente com a envolvência da população. Se não estamos a corrigir um erro que foi impor uma reforma com outra imposição, que é aquilo que é a decisão da Assembleia de Freguesia, que pode, em muitos dos casos, não coincidir com a vontade da população. Por isso, a nossa insistência nos métodos referendários, aliás, descritos naquilo que é, e que foi aludido pelo Sr. Presidente, o grupo técnico faz referência a isso, diz representatividade e vontade política da população. Representatividade por um lado, democracia participativa por outro, com a vontade política, que me parece importante ter sempre atenção. E depois, naturalmente, tem que haver um regime transitório na nossa posição, tem que haver um regime transitório que consiga criar a satisfação destas situações, percebendo-se que há um retardar no tempo, tornando praticamente impossível disso acontecer a tempo das autárquicas, mas que tem que tiver consagrado um regime transitório, cláusulas de exceção, artigos de exceção, como parecia ser o 22º e que, na realidade, tal qual como está construído, assim não corresponde. Para terminar, dizer só que concordo com um facto, que é, não há só um interior.
Há vários interiores e alguns interiores que estão junto ao litoral, pela mesma concepção daquilo que se tem, de que é a desertificação muitas vezes humana e até o abandono de alguns territórios. E é verdade que esse facto é muito mais extensível do que somente aquilo que são considerados os territórios de interior, esses, na maior parte dos casos, já quase que em total desertificação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, colega. Dava a palavra agora à colega Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma também breve, há nesta proposta de lei, objetivamente, um conjunto de critérios e de elementos que impedem a criação das freguesias, como já dissemos anteriormente. Mas importava aqui colocar, até considerando as intervenções que foram feitas, colocar duas observações. Há responsabilidades políticas de quem extinguiu as freguesias e de quem assumiu, contra as vontades das populações, a extinção das freguesias, o governo do PSD e do CDS que o fizeram na altura, de quem fez uma reforma administrativa a régua e esquadro, ignorando a vontade das populações. Há responsabilidades políticas de quem quer perpetuar a extinção das freguesias e o PS está a querer perpetuá-la até com uma proposta de lei que, além de vir tardiamente, que há uma proposta de lei do Governo que vem tarde e a más horas, está também, no fundo, a impedir a reposição das freguesias de acordo com a vontade das populações. O PCP, em todo este processo, contribuiu com soluções muito concretas para repor as freguesias extintas, de acordo com a vontade das populações. Tem sido sempre essa a nossa intervenção desde 2013 e, naturalmente, nestes últimos tempos em que esta situação poderia ter sido resolvida, o PS e o PSD estiveram sim mais preocupados, no fundo, em encontrar pretextos para impedir que este processo da especialidade também decorresse de uma forma célere e que garantisse, conforme garantia a proposta do PCP, que a tempo das eleições autárquicas eram repostas as freguesias de acordo com a vontade das populações. O PCP, naturalmente, que honrando aqueles que são os seus compromissos com as populações, iremos continuar a intervir no sentido também desta mesma, de resolver os problemas que foram criados com a extinção das freguesias e de repor naturalmente as freguesias que foram extintas de acordo com a vontade das populações. Não deixaremos de intervir, Sra. Deputada, como Maria Luz Rosinha, como aqui dissemos anteriormente. Sr. Presidente da Associação de Municípios, mesmo para terminar, nós registramos aqui um conjunto de observações que fez, tanto em relação a alguns dos critérios que vêm na proposta de lei, como também a referência à questão da história e da identidade cultural das freguesias, em que há efetivamente as matérias de identificação das próprias populações com a história dos seus locais, que também não é naturalmente de sumenos importância em toda esta análise e que também naturalmente na intervenção que fez em resposta aos grupos parlamentares, nós não deixamos de registar da parte do PCP, continuaremos naturalmente a intervir para defender as vontades das populações e para naturalmente resolver este problema que foi criado e estes prejuízos que foram criados às populações com a extinção das freguesias. Obrigado, colega. Dá a palavra novamente ao Presidente Manuel Machado, lembrando que tem até 8 minutos, Manuel, para concluir a última intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não creio que a justificação. Estava a dizer que não creio que seja necessário gastar todo o tempo que é concedido. Quero agradecer, antes de mais, o convite do Sr. Presidente da Comissão e da Assembleia da República para participarmos nesta audiência. Manifestamos a nossa vontade de continuar a trabalhar para o aperfeiçoamento das questões que foram aqui, têm vindo a ser debatidas e são muito sentidas, e a Associação Nacional de Municípios Portugueses está disponível para cooperar ativamente com os órgãos de soberania, designadamente com a Assembleia da República, para que este diferendo, entre aspas, seja resolvido. Muito obrigado. Meus cumprimentos institucionais e formais ao Presidente da Associação de Municípios e um abraço ao colega de faculdade e de curso, Manuel Machado. Até uma próxima. Obrigado.
segunda audição, também com a Associação Nacional de Municípios, e como é requerimento do PSD, eu dava a palavra inicialmente ao Partido Social Democrata, ao Grupo Parlamentar, lembrando também a grelha de tempos para esta audição. O grupo requerente tem 5 minutos, depois a entidade convidada responde também com igual tempo, 5 minutos, e depois temos 3 minutos por cada grupo parlamentar, com exceção do deputado da Iniciativa Liberal, que por acaso também não está, e depois faremos o somatório do tempo gasto nas intervenções e o Presidente da Associação Nacional de Municípios terminará com um tempo igual. Posto isto, dava a palavra ao colega Carlos Peixoto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que requeriu esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os Sr. Presidentes, os Srs. Deputados, o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, e queria começar, não sendo nem cansativo nem repetitivo, por lembrar que estamos na Comissão do Poder Local e numa audição da Associação Nacional de Municípios, que são talvez duas das realidades maiores que se colavam à pele do António Almeida Henriques e que, conjuntamente com muitos de nós, deputados, muitos de vós, autarcas, nunca se confinou e sempre dedicou a sua vida à causa pública, ao seu país e ao seu povo. E, portanto, aqui fica, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que ele também serviu durante bastante tempo, uma frugal, mas sentida e muito justa homenagem à sua memória e ao seu humanismo. E o melhor tributo que lhe podemos prestar hoje é denunciar aquilo que nós temos a certeza que também ele denunciaria. Sabemos isso perfeitamente porque falámos com ele, conversávamos com ele, lemos o que ele escreveu e eu próprio já escrevi que este plano de recuperação e de resiliência é para as empresas, mas essencialmente para o país distante dos grandes centros, não uma bazuca, mas um estalinho de carnaval. Aliás, é um embuste, a palavra é minha, mas se eu quiser usar uma palavra da Associação Nacional de Municípios, uso a palavra falácia. Para que todos saibam, falácia significa em bom português fraude. Fraude. Isto é a tradução de falácia, que é a expressão que a Associação Nacional de Municípios usa. E eu estou a falar de uma Associação Nacional de Municípios absolutamente insuspeita, porque representa a maioria de municípios socialistas e, portanto, não está seguramente a fazer aqui nenhum frete à oposição e muito menos ao PSD. E por isso é que eu acho que ninguém pode nem deve desvalorizar as críticas que a Associação faz a este documento e que, verdade seja dita, arrasam, para não dizer cilindram completamente o Governo, dizendo mais ou menos isto, e as palavras agora são minhas, que se aninhou completamente ao centralismo das áreas metropolitanas. Mas ainda assim, Sr. Presidente, deixe-me dizer-lhe o seguinte, essas críticas, no nosso entender, só pecam por diplomacia e por algum polimento. Não é que estas características sejam negativas, não é nada disso, mas é porque nós entendemos que não é com meiguices, nem com carícias que se resolvem os problemas da coesão territorial e que este Governo assume esse combate como um verdadeiro combate nacional. E, portanto, quando a Associação Nacional de Municípios se queixa de ter sido desprezada e ignorada neste processo, isto não nos surpreende. Eu não sei se o Sr. Presidente teve a oportunidade de ler uma passagem de uma entrevista do Ministro Nelson de Sousa, que nós sabemos que não joga bem, digamos, na primeira liga do Governo, nomeadamente nesta fase de pandemia, quer dizer, está subalternizado por razões que nós todos conhecemos, mas ele na altura dizia alguma coisa que nos preocupou e que nós imediatamente denunciámos. O que ele dizia na altura é que as novas verbas do PRR deviam financiar projetos na região da área metropolitana de Lisboa. Falava
obviamente, das linhas de metro, da ferrovia, do aeroporto de Lisboa e de muitas outras. Mas perante este profético anúncio, o PSD, que se insurgiu, disse em vários fóruns que, para além das áreas metropolitanas, havia um outro país. Para além dessas áreas, havia de facto um outro país, e que era um país que tinha que ser ouvido, cuidado e supervisionado com uma atenção diferente. E, pelos vistos, esse nosso apelo não teve êxito. E não teve êxito porque nas contas da ANP, não são minhas, não são do PSD, nas contas da ANP, cerca de 70% do território nacional, que é aquele que corresponde aos territórios de baixa densidade, só receberá de subvenções a fundo perdido, veja-se a desproporção, 5,6%. 70% do território recebe 5,6%. E, portanto, em face deste vosso contributo crítico, queremos voltar à carga, Sr. Presidente, e peço-lhe que explique ao país, de viva voz, e agora através do Parlamento, por que razão acusa, preto no branco, o Governo de ser centralista e por que razão considera o PRR uma oportunidade perdida para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, colega Carlos Peixoto. Dá a palavra ao Presidente Manuel Machado. Muito obrigado, Sr. Nova saudação a todos as senhoras e senhores deputados. De modo, antes de mais, agradecer a questão que é suscitada e o convite para participarmos neste debate. Uma parte, nesta audição digo, uma parte da resposta caberá ao meu par, vice-presidente da ANP, Presidente da Câmara de Aveiro, Rival Esteves. Mas queria pôr uma nota que me ocorreu da mensagem recebida a propósito do António Almeida Henriques. Eduardo Lourenço escreveu que melhor do que o destino é a viagem. E temos orgulho de ter feito a viagem conjunta com o António Almeida Henriques durante este tempo de vida pública democrática, de vida política democrática. E, obviamente, de concertações e desconcertações próprias da democracia, sempre com respeito, com simpatia, sempre hoje com saudades. Dito isto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses é a casa comum do poder local democrático. E, por regra e boa tradição, como casa comum que é uma entidade política, onde os municípios estão representados e onde fazemos um trabalho que é construtivo, é propositivo para soluções. A ANP emitiu um parecer sobre um projeto de PRR, dado que, neste momento, não conhecemos o projeto que está em cima da mesa, que estará em cima da mesa, nos órgãos de soberania. Nós emitimos um parecer sobre o documento que nos foi facultado para consulta e demos os nossos contributos. E, em síntese, não podemos deixar de assinalar que na preparação do PRR não houve audição institucional dos municípios. A ANP não foi ouvida. A apreciação global do PRR relativamente à crise, as respostas necessárias à crise, a nosso ver, precisa de aperfeiçoamentos. Não sabemos se eles foram acolhidos. Não detectámos no documento, no projeto que nos foi apresentado, um contributo relevante para promover a coesão territorial. E reafirmo, tudo evidencia no documento que nos foi apresentado que foi um trabalho especialmente focado no centralismo e, obviamente, que observamos que a governança, a implementação e da execução do PRR oferece-nos muitas dúvidas. Estas matérias foram abordadas também no Conselho de Concertação Territorial e, no decurso dessa reunião de grande importância, do Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos palavras de abertura àquilo que nós preconizamos desde o princípio, que é de ser considerada a territorialização também na execução do PRR e na distribuição das respectivas dotações financeiras, de modo que as NUTs 2 e 3 sejam entidades intervenientes e com relativa autonomia de respostas. Esta, em síntese, foi o parecer que emitimos sobre o documento projeto, ou anteprojeto, talvez anteprojeto do PRR. Demos os nossos contributos, ficámos mais esperançados na sequência da reunião do Conselho de Concertação Territorial,
face àquilo que foi a abertura mostrada pelo Sr. Primeiro-Ministro e acompanhamos, digo de modo muito sublinhado, com todo o interesse legítimo na apresentação em Bruxelas de um documento final que seja o resultado de um franco diálogo e de contributos válidos de várias entidades, incluindo da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Se o Sr. Presidente me permite, eu peço ao Sr. Presidente da Câmara de Aveiro, Dr. Ribeiro Esteves, que faça o favor de prosseguir. Com certeza. Eu não sei se me estão a ouvir bem, eu podia só cumprimentar o... Colega Ribal, estamos a ouvir e a ver. Quando quiser, Bem, eu perguntava só... da Câmara de Aveiro, faça favor. Quanto tempo tenho, Sr. Presidente? Quanto tempo é que ainda temos para a intervenção? Só para me situar. Eu não queria dizer só nesta ronda, eu penso que depois poderão e deverão jogar com a ronda seguinte e última, porque este tempo está a acabar, eram 5 minutos, o Manuel Machado gastou 4 e tal, mas se estiverem de acordo, descontamos, digamos, na ronda seguinte. Enfim, olha, então eu preferia dar um cumprimento a todos, muito especialmente ao nosso deputado presidente, ao Fernando Ruas, e nosso sempre colega. Um abraço aos seus deputados. Obviamente quem devia estar aqui hoje no meu lugar era o António Almeida Henriques e, portanto, faço com uma grande mágoa, mas obviamente com grande gosto e dever de responsabilidade, que esta área estava na ala social-democrata da NMP entregue ao António Almeida Henriques, mas enfim, ele deixou-nos na sua abordagem terrena, mas está cá com a sua força e com o seu exemplo e, portanto, eu procurarei contribuir para este debate de forma ativa e clara, mas enfim, eu deixava então as minhas notas, quer aquilo que o deputado Carlos Peixoto já disse, quer aquilo que os outros deputados vão dizer para a intervenção seguinte, dada as circunstâncias em que já temos, e esta introdução, enfim, feita de forma clara e assertiva pelo Presidente Manuel Machado, e portanto eu reservo-me para a intervenção seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente José Ribal. Nós então passamos à primeira ronda e depois na parte final terás o somatório de gastos nas intervenções dos grupos parlamentares. E assim sendo, dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao colega António Gameiro. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, o Sr. Dr. Ribeiro Esteves e todos os colegas presentes. Uma primeira palavra para o António Almeida Henriques, pessoa com quem eu convivi aqui neste Parlamento durante 10 anos e que deixa muita saudade e uma grande tristeza neste momento. Portanto, não posso dizer mais, também não, acho que não há o tempo. Depois, em segundo lugar, dizer que o Grupo Parlamentar do PS compreende bem a posição da Associação Nacional de Municípios. De facto, o Grupo Parlamentar do PS não entende este lapso, não pode ser outra coisa, que é não ouvir formalmente a Associação Nacional de Municípios relativamente a um documento estratégico desta importância e, portanto, acolhemos com mágoa, com tristeza, aliás, não é com mágoa, é com tristeza, esse facto, porque não é percepcionável, embora, como a Associação Nacional de Municípios muito bem sublinha, o professor António Costa e Silva o tenha feito, o Governo não o fez formalmente e, portanto, isso não podemos deixar de sublinhar. A visão que a Associação Nacional de Municípios tem, penso que, pelas palavras do Sr. Presidente Manuel Machado, já evoluiu um pouco depois do Conselho de Concertação Territorial. Este é um documento que está em construção e que há de ser entregue formalmente dentro de algum tempo à Comissão Europeia e que verdadeiramente tem que ter uma gestão centralizada, porque é da natureza do programa e não da opção do governo português fazê-lo. É evidente que ele levanta muitas dúvidas, sobretudo se ele não for lido nessa leitura transversal da existência de uma intenção de territorialização desse mesmo plano de recuperação e resiliência em articulação e partilha com as NUTS 2 e 3 e, portanto, aquilo que nós esperamos é que, verdadeiramente, a forma como
unidade de missão Recuperar Portugal parece estar desenhada de acordo com aquilo que o próprio programa prevê relativamente à sua governação e ao seu modelo de governação, o permitam fazer, de modo a que, como nós sabemos, este plano, do ponto de vista da sua natureza europeia, direciona-se totalmente a executar projetos maduros que necessitam, em 5 anos, de existir, ter projeto de execução, ter aprovação, ter concurso público, ter execução física e fecho de contas. E, portanto, nós pensamos que a leitura que o Sr. Primeiro-Ministro transmitiu é aquela que nós corroboramos também, que é testemunhar, sublinhar a existência de uma intenção, como é óbvio, nacional, de dar às NUTS 2 e às NUTS 3 a possibilidade de executarem uma boa parte disto. Mas dentro disto, que estou a acabar de dizer, os municípios. Eu não posso deixar de sublinhar que muitas das medidas serão executadas pelas autarquias, não pode ser de outra maneira, porque são políticas que dizem respeito. Por exemplo, no caso da habitação social, há estratégias locais de habitação. No caso das competências descentralizadas, nomeadamente na rede de cuidados continuados, na rede de cuidados de saúde primários, não estou a ver que o Governo tivesse capacidade de poder fazer a execução física destes investimentos, a não ser em parceria com os municípios. Mas quem lê com atenção o PRR, e espero que assim resulte daquilo que seja a execução física desse mesmo PRR, e temos a certeza disso, é de que as matérias relativas à nova geração de equipamentos e respostas sociais das IPSS e de outras instituições seja executada também em parceria com os municípios, que a abordagem integrada de apoio às comunidades desfavorecidas nas áreas metropolitanas seja com os municípios das áreas metropolitanas, que a transformação da paisagem dos territórios da floresta vulnerável seja feita com os municípios, que a reorganização do sistema de cadastro da propriedade rústica, que já está a ser feita com os municípios, que a reforma de prevenção e combate aos fogos rurais, a mesma coisa, assim como outras medidas que vamos encontrando, como a estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios ou as questões que estão diretamente relacionadas com a reforma para a educação digital, os serviços públicos digitais simples e inclusivos, a administração pública conectada, segura e inteligente. Com certeza que dos 1.600 milhões de euros que estão para a administração pública, eles não se destinam só à administração central, terão com certeza parcerias com a administração local. E, portanto, a nossa posição quanto a esta matéria é uma posição de evolução para uma concertação estratégica territorial a nível nacional quanto ao PRR. Obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Carlos Peixoto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, até porque já disse muito daquilo que queria dizer, mas uma primeira palavra para salientar e sublinhar aqui o ato de contrição que o PS faz, e bem e justamente, que diz que se associa à Associação Nacional de Municípios. Acho que faz bem, é justo que o faça, mas só o Governo é que não se associa a ninguém, porque não se associa nem às freguesias, nem às câmaras, nem às CCDRs, nem às CIMs. Enfim, passou ao lado de tudo e eu espero que ainda esteja a tempo de inverter o caminho e de entrar no carril certo. Aquilo que eu gostaria de perguntar de forma muito concreta e específica, quer ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, quer ao Sr. Vice-Presidente, o Presidente Ribal Esteves, que eu aqui cumprimento, não sabia que estava também em videoconferência, é o seguinte. Primeira questão. Dizem no vosso documento o que é que deve ser feito, mas não dizem o que é que não deve ser feito. Ou seja, defendem que devem ser propugnadas e adotadas medidas diferentes daquelas que o Governo estabelece no plano, mas não esclarecem exatamente que investimentos do plano sacrificariam para optarem por outros, ou seja, pelos vossos, por aqueles que defendem. E como o dinheiro não estica, eu faço-lhe a pergunta que habitualmente se faz às oposições. É que despesas deixariam de efetuar para acomodarem despesas correspondentes aos projetos que pretendem ver executados. Segunda questão.
Apesar deste documento ser um documento em construção, embora o Governo queira, digamos, mais depressa do que todos os outros da Europa, numa missão e numa posição que nos parece um pouco, enfim, um pouco desusada, é própria dos países que ainda não estão numa democracia adulta em desenvolvimento, o Governo quer já entregar rapidamente o documento em Bruxelas para receber rapidamente o dinheiro. Mas, às vezes, depressa e bem não há quem, e depois entrega o documento, cheio de lacunas, cheio de falhas, e quem as paga, quem paga a fava é o país. E, portanto, aqui a questão é esta. O Governo já manifestou, oficiosamente ou oficialmente, alguma intenção de acolher alguma das propostas que a Associação Nacional de Municípios fez? Em caso afirmativo, qual ou quais? A última questão. A Ministra da Coesão Territorial veio dizer em entrevista ao Expresso que 15% das subvenções a fundo perdido iriam para os territórios de baixa densidade. A Associação Nacional de Municípios fala de uma percentagem 3 vezes inferior, de 5,6%. Quem é que está equivocado? Será a Sra. Ministra ou será a Associação Nacional de Municípios? Muito obrigado. Obrigado, colega Carlos Peixoto. Dou a palavra agora ao colega José Maria Cardoso. Penso que continua. Muito bem. Colega, faça favor, quando quiser. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma mais ou menos telegráfica, em primeiro lugar, é verdade que estamos a falar de um documento em construção, de um projeto de plano, está bem? Mas, de qualquer forma, tem as linhas mestras, ou seja, tem aquilo que é o seu corpo definido. E é sobre isso, com certeza, que a Associação Nacional de Municípios faz estas suas críticas e convenhamos. São críticas contundentes. Não é? Quando se diz que este projeto é uma falácia para o interior, quando se diz que é uma oportunidade perdida na coesão territorial, e quando se diz que é o próprio de um governo centralista, estamos a falar de críticas contundentes e fortes, e por isso, naturalmente, elas assentam, com certeza, em princípios e em bases de interpretação que têm a ver com uma discordância quase absoluta daquilo que é o documento que está em causa. E isso preocupa-nos e de que maneira? Não é que tenhamos um discurso, nem acho que devamos encetar o caminho por esse lado, que é criar um discurso quase de uns contra os outros, como se estivéssemos aqui a defender umas regiões em detrimento das outras, ou querermos criar situações onde haja, por assim dizer, uma opção regionalística. Aliás, nós nem temos regiões, antes tivéssemos, porventura, já teríamos mais avançado nesta perspectiva e já teríamos outros meios de defesa de cada um dos espaços. Mas, dizia eu, que me parece importante percebermos que há um problema grave no interior. Ele não quer dizer que não exista também no litoral, não quer dizer que não exista, que não há nas áreas metropolitanas, de superpovoamento, há uma espécie de deseconomia da aglomeração, tal é a densidade populacional que se criou nestes territórios e que também tem imensos problemas, ninguém diz o contrário. Mas há um problema que já se detecta há décadas, que é realmente um abandono do interior. E este abandono do interior, porventura, será um aspecto importante e fundamental para se criar uma lógica de coesão territorial onde deve assentar o trabalho, nomeadamente do Ministério, que pela primeira vez foi criado nesse sentido. E, na verdade, os resultados têm sido muito poucos. E atendendo ao que são estas críticas, e atendendo àquilo que está em causa e em discussão neste projeto, na verdade, não nos parece que haja aqui essa intenção de um maior equilíbrio de correção das simetrias. Eu pergunto diretamente aos seus representantes da Associação Nacional de Municípios se não é o tempo, se não acham que é o tempo de se criar uma abertura, nem que seja gradual, de uma forma faseada, daquilo que são os serviços que foram retirados às populações do interior. Sistematicamente foram retirados um conjunto de serviços, como se quiséssemos que as pessoas continuassem a viver lá, não tendo nada para as poder atrair e, no fundo, responder às suas necessidades e sem dúvida alguma, os serviços capazes de ter uma satisfação da procura. Por fim, dizer que, em relação a uma afirmação do Sr. Deputado do António Gambeiro, do Partido Socialista, que a opção do programa é de uma gestão centralista. Ou centralizada, melhor dizendo. Eu até posso considerar que essa gestão possa ter essa vocação. Agora, isso não é incompatível com uma visão alargada e equilibrada do país.
sobre todos os aspectos e, fundamentalmente, até neste processo de acompanhamento daquilo que é a descentralização em curso, que nós até somos contra, mas percebendo quais são as implicações que isso tem no terreno, tanto ao nível dos municípios, quanto ao nível das associações de municípios, quanto ao nível das regiões. Ora, se não houver esta preocupação de criar este equilíbrio, a assimetria, o desequilíbrio, tende a cada vez ser maior. Ou seja, em nome da correção de um interior esquecido que está sempre a ser lembrado, nós vamos aumentando cada vez mais essa dificuldade de criar concertações para possibilitar a diminuição desse desequilíbrio. E por isso as preocupações que nós aqui transmitimos é, sem dúvida alguma, esta falta de acompanhamento e esta falta de colaboração das entidades que devem estar envolvidas em todo este processo, não só como a escutação, mas através da apresentação de propostas. Nesse sentido, perguntava também aos senhores representantes se têm quais dos contributos que não foram atendidos e quais são aqueles que consideram prioritários fazer parte deste documento. Muito obrigado. Obrigado, colega. Penso que está via Skype a colega Paula Santos. Se assim for, dou-lhe a palavra. Não está. Não está, então passo de novo à Associação Nacional de Municípios e, se entendi, é o Presidente José Ribal que vai intervir agora nesta ronda e lembro... O colega José Ribal, portanto, tem 9 minutos, mais de 9 minutos, porque os colegas aqui também se excederam de maneira que... Muito obrigado a todos pelas questões. E eu vou aproveitar a resposta às questões para referenciar mais algumas notas do nosso parecer. Em primeiro lugar, é importante que se dê conta daquilo que disse o deputado António Gameiro, que de facto o professor António Silva ouviu-nos e tomou boa nota daquilo que ouviu de nós. O Governo não o fez. O PRR é muito mais importante que a visão estratégica do professor António Costa e Silva, na medida em que nós precisaríamos para ir de 7 ou 8 PRRs para cumprir todos os objetivos da visão estratégica do professor Costa e Silva. Portanto, é da natureza das coisas que há um pacote financeiro que é grande, mas é limitado e, portanto, não cabem aqui todas as visões do professor Costa e Silva. Portanto, esta é uma questão capital, é preciso distribuir os recursos, embora nós entendemos que há aqui uma... afetação dos recursos financeiros do quadro 2021-2027. Teríamos seguramente a fazer um trabalho diferente, mais útil, numa leitura mais transversal de todo o território e de todas as tipologias de investimento. Ele está em cima da mesa, esse trabalho está dentro da alçada do Governo, mas enfim, esse processo não está aberto no que respeita à participação, nomeadamente, da Associação Nacional de Municípios e dos municípios portugueses. Obviamente que, e vários de vocês falaram disso, a partilha da execução é óbvia e obrigatória que vai acontecer. O Primeiro-Ministro já o assumiu e, portanto, os municípios estão disponíveis, enfim, e o que seria da execução do PRR se os municípios, as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas não fossem parte da sua execução. Mas, e aliás, aproveito também o ensejo desta audição parlamentar, o próprio Primeiro-Ministro, em sede do Conselho de Concertação Territorial, nos pediu ajuda para diligência junto da Assembleia da República para que o abandonado Código da Contratação Pública, que está em fase de revisão, depois das alterações e da nova versão que saiu da Assembleia, do veto, da devolução feita pelo Sr. Presidente da República, ele não mais foi retomado. E, portanto, é urgente, porque nós sabemos bem que o Código tem uma série de constrangimentos graves que são uma limitação normal de fundos comunitários e, obviamente, de PRR. Uma posição muito clara a esse, nunca em prejuízo do rigor, da transparência na execução de toda a disponibilidade financeira do PRR e do quadro 21-27. Uma nota, o deputado António Gameiro também o referenciou, nós também o referenciamos, enfim, há muito dinheiro para a administração pública, mas de facto o que está escrito na versão que temos do PRR é que para a administração local é um redondo zero.
redondo mesmo. E, portanto, esperamos e lutamos por isso, e o nosso parecer, obviamente, vai aí, não podia deixar de ser, que haja uma verba, uma parte da verba das várias tipologias a que o poder local possa aceder. O poder local é uma parte importantíssima da administração pública no país e, portanto, essa abertura ao poder local, a vários níveis, nomeadamente da transição digital, entre outros aspectos, tem que acontecer. O deputado Carlos Peixoto tem algumas perguntas curiosas. Enfim, eu sempre digo, muito a sério, embora às vezes pareça brincadeira, que se fosse o Conselho Diretivo da ANP a governar o país, ele estaria muito melhor governado. E, portanto, nós não somos governo, nós somos um parceiro importante do governo, procuramos ajudar. A Associação tem ideias muito claras sobre de onde é que tirava dinheiro e onde é que o punha, mas, enfim, parecia uma deselegância institucional fazermos-lo fora de uma reunião de trabalho de mesa, em que nós, obviamente, e o parecer que as verbas são muito escassas ou nulas. Por exemplo, as áreas de desenvolvimento empresarial só têm 110 milhões de euros, o ciclo urbano da água está fora, a qualificação ambiental foi uma das surpresas. As questões da qualificação ambiental, tão importantes também para a descarbonização, estão arredadas do PRR, etc. Portanto, nós temos ideias muito claras sobre isto, mas obviamente estas são matérias para na mesa e com os números em cima da mesa, se o Governo nos abrir essa porta, porque, enfim, também participámos na audição pública, mas não são matérias para tratar na audição pública, nós temos gosto, interesse e ideias muito claras para contribuir para esse debate. Até agora, essa porta não se abriu. No Conselho de Concertação tanto de CIMs e das áreas metropolitanas e interações. Quanto à pergunta se os 15% da ministra Ana Abrunhosa estão certos, essa diferença destes dois números, que são tão diferentes quanto do simples para o triplo, tem a ver com os equívocos do próprio PRR. Às tantas, os dois números estão certos. A questão é que ele é tão equívoco na afetação dos recursos ao território que permite que a ministra Ana Abrunhosa tenha dito 15 e nós digamos 5,6 em razão da verdade. Agora, lá voltamos ao mesmo, é preciso de facto clarificar, é preciso vir à mesa e é preciso ter um mecanismo mais desenvolvido que o PRR das NUTs 2 e muito especialmente das NUTs 3, das CIMs e das áreas metropolitanas, para que a ministra Ana Abrunhosa e a ANP, quando respondem a essa pergunta, responderem com o mesmo número, porque obviamente é tudo gente séria e temos mais que fazer do que agora andar aqui a disputar matemática. A matemática só tem uma, mas aí está um dos defeitos do PRR, que é uma difusão, uma perspectiva muito difusa naquilo que é a afetação das verbas e depois, obviamente, em regra, elas vão parar ao sítio do costume e é isso que a ANP entende que não pode de maneira nenhuma acontecer. O deputado José Maria Cardoso, enfim, coloca uma questão que é pertinente, embora o país não se governa só com o PRR, o país vai se governar com o PRR, com o quadro 21-27, com o orçamento do Estado, e portanto os seus deputados criem mais espaço, ajudem o governo a criar mais espaço para investimento no orçamento do Estado, para que possam reabrir serviços públicos que entendemos que são importantes reabrir em muitas áreas do território, onde há menos gente, mas onde há portugueses e onde é o tal princípio da Eu não sei se o Presidente Ribal me ouve ainda. Nós não vemos. Nem ouvimos.
Pois não sei. Acho que estava também a esgotar o tempo, fica por aqui o fundamental, não sei. Se podemos ainda reatar, mas não tenho meios técnicos aqui, se alguém que me diga se é possível continuar ou não com esta intervenção final. Não sendo o caso, penso que pelo menos uma coisa ficámos a saber, é que um aluno do interior que tenha 5, bem pode passar o ano, porque corresponde a 15, é a mesma coisa. Ele está, já não dá. Então, eu não sei se está a conversar com ele. Então diga-lhe que terminamos por aqui, que lhe agradecemos a participação e que terminamos por aqui a audição, está bem? Presidente, em nome da Comissão, também está a desejar e a agradecer este contributo e esta disponibilidade para nos auxiliar também neste requerimento que foi apresentado pelo PC e aceito por toda a Comissão. Portanto, deixar em nome de toda a Comissão o nosso agradecimento sempre. A próxima vai ser presencial. Muito obrigado. O grupo... Obrigado também à colega Isaura. E terminamos aqui esta audição. Nós, em seguida, vamos ter a continuação da nossa reunião. Eu não sei se querem fazer algum intervalo, mas os colegas normalmente não querem. Então, passamos